Aleluia. Eu pensei que ele era o Sansão, mas quando eu olhei para ele assim, já não tinha mais cabelo. Eu falei assim, não pode ser o Sansão para carregar um negócio tão pesado assim. Obrigado, irmão. Só os carecas podem brincar com os carecas. E aí você pode perceber, quando o cara ele é careca, a gente conhece a esposa dele. Porque você sabe quando o cara é careca, a mulher é brava. Muito brava. É simples, como é que mulher briga? Não é arrancando os cabelos? Aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Quem está com expectativas em Deus, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Eu estou muito impactado com o que Deus tem feito aqui. Desde quinta-feira nós temos visto assim a graça, o favor de Deus de forma extraordinária. Conhecido gente assim, né, com muito compromisso com Jesus, com a igreja local. Eu estou muito, muito feliz. Obrigado, pastor Evaldo, pastora Nana. Obrigado por abrir o coração, me convidar para estar com vocês. Espero que nós não fiquemos apenas nessa primeira vez, que a gente construa uma amizade, um relacionamento muito gostoso. Vamos louvar ao Senhor pela vida desse casal maravilhoso aqui. Deus abençoe mais e mais. Bem, Deus me deu o privilégio de escrever esse livro, O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Na realidade, esse é o primeiro livro de uma série, porque o livro ficou muito grande e Deus me deu uma estratégia de dividir em 3 fascículos. E o segundo é o poder da experiência com Deus na prática da liderança cristã. E o terceiro volume é o poder da experiência com Deus na edificação da igreja local. Então você tem aqui o primeiro volume, que vai ajudar você a entender demais. E eu chamo a doutrina da experiência. Por que a doutrina da experiência? Doutrina, no meu conceito, é um conjunto de verdades que estabelece um comportamento. Então, no momento que você conhece as verdades bíblicas, ela vai determinar um comportamento, onde vai mostrar se você, no caso, cada um de nós, teve ou não teve uma experiência real com Jesus. Esse livro realmente tem sido usado muito para discipulado, mas vários pastores, líderes têm ligado para mim e falado, nós temos usado ele no nosso discipulado, e o compromisso com Jesus, com a igreja local, tem aumentado demais. Então, você tem esse privilégio, e eu vou estar aí até domingo à noite. Se for interessante para você, eu posso deixar uma dedicatória. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu falei que comecei uma pregação quinta-feira, e eu vou terminar só domingo à noite. E eu falei o motivo, porque todos nós brasileiros somos acostumados à novela, a cena do próximo capítulo sempre faz com que a gente continue firme, mas não é. Porque o assunto que eu estou abordando, realmente ele é muito profundo, muito extenso, e nós precisamos bastante tempo para ser exposto a essa verdade. Agora, em outra ocasião, se Deus assim permitir, nós vamos para águas mais profundas com relação a isso. Nós começamos falando a respeito da importância de revertermos a nossa negligência com o Espírito Santo. Por que é importante isso? Porque tudo o que nós vamos vivenciar em Cristo depende da pessoa do Espírito Santo, tanto em conhecer quem Jesus é e o seu propósito, como também de desfrutar de todo o benefício da salvação. Nenhum de nós seríamos salvos sem a obra do Espírito Santo nos convencendo a respeito de Jesus, e nenhum de nós poderíamos desenvolver a nossa salvação na nossa própria força ou justiça, se não fosse mediante a revelação do Espírito Santo. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre o grande propósito que o Espírito Santo tem de trazer a realidade do Evangelho para as nossas vidas. Porque na primeira noite, vocês se lembram que eu falei? Jesus Cristo veio em carne, isso é história. As culturas no mundo inteiro comemoram, por exemplo, o Natal, sem ter entendimento a respeito desta verdade. Jesus veio em carne para morrer e, mediante o seu sacrifício, se tornar o autor da nossa salvação. Isso é doutrina, isso é conhecido dos cristãos, isso é um fundamento da igreja de Cristo. Agora, tanto a história quanto a doutrina é evidenciada pela experiência, ou seja, eu sou salvo. No momento que eu falo eu sou salvo, significa que eu tive a experiência
de entender a história interpretada pela doutrina e vivenciada por uma experiência pessoal. E quem é que consegue trazer essa experiência para mim? Somente o Espírito Santo, porque ele pode ir na história que foi escrita 2000 anos atrás e fazer com que aquela história de 2000 anos atrás se torne real hoje, no século 21, porque senão seria só história. Só ele consegue ir lá no sangue derramado, que você sequer presenciou isso, e fazer com que haja garantia no seu relacionamento, você tenha garantia da sua justificação e reconciliação com Deus. Quem é que torna essa verdade, como eu brinquei, desculpe a redundância, verdadeira? É o Espírito Santo. Então, no momento que nós comprometemos a nossa relação com o Espírito Santo, nós vamos também comprometer significativamente o nosso cristianismo. Então, eu e você precisamos reverter esse quadro de negligência com o Senhor. Bem, hoje eu quero começar falando um pouquinho de como nós podemos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que entender que a consciência da existência é o primeiro passo. Paulo, em Atos capítulo 19, ele deixou muito claro essa verdade quando perguntou aos irmãos ali de Éfeso, dizendo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram: nem sequer ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Escute bem essa frase, isso vai ajudar você. Você não consegue entrar no governo ou na própria experiência daquilo que você não entende. Você só vai evidenciar na sua vida aquilo que você entende. Por isso que a fé, ela é fruto de um conhecimento não científico, mas espiritual, onde você consegue entender os fundamentos de Deus e a partir daí você desenvolve relacionamento. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar fala sobre relacionamento. Você não tem como desenvolver vida com Deus sem fé, e fé nada mais é de você entender Deus e o seu propósito e andar segundo isso. Isso é o padrão doutrinário. Então nós precisamos entrar no governo, ou seja, entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas você também nunca vai desenvolver um relacionamento com uma pessoa se você não entender o propósito de vida dela. Se o Espírito Santo é uma pessoa, eu digo se por uma questão pedagógica, porque eu sei que ele é uma pessoa. Você tem que perguntar qual é a missão dele, porque você não consegue se relacionar com uma pessoa séria se você também não se relacionar com a missão dela. Tente imaginar você, pastor Evaldo, um homem de Deus, tem um chamado já estabelecido, já tem um foco bem definido na sua vida. Imagine alguém tentando se aproximar de você para tentar fazer você desistir de tudo que você tem construído nos últimos 40 anos da sua existência, 50 anos da sua existência, para se tornar meramente um empresário. Nada contra os empresários, mas o que você iria falar para essa pessoa? Não, você não teria essa pessoa muito próxima de você, porque ela estaria te tirando do propósito da sua existência. Então nós não nos relacionamos com uma pessoa sem que você também se relacione com o propósito dela. Isso é um problema sério, inclusive nas nossas escolhas de amizade, nas nossas escolhas emocionais, nas nossas escolhas ministeriais. Por exemplo, nós geralmente escolhemos uma pessoa para casar porque ela é bonita, mas muitas mulheres cristãs não entendem que elas vão casar com alguém que vão governar sobre elas, e elas não param para entender o que está na mente daquela pessoa que vai governar ela. Aí quando ela entra numa relação conjugal, ela percebe que o camarada, ele tem cabeça de jegue, e aí ela está lascada, porque agora entrou numa aliança de sangue que não pode ser desfeita. Alguém está comigo aqui ou não? Então nós temos que estar um pouco mais consciente disso. Uma pessoa que tem uma visão, ou seja, você está vendo o seu futuro na frente, você vai definir como você investe o seu tempo, você vai definir com quem você faz amizades, você vai definir como você gasta o seu dinheiro. E a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando você entende uma pessoa, ele tem uma visão, ele sabe o que ele tem de fazer, ele sabe o que foi confiado a ele. E se nós quisermos uma relação com o Espírito Santo, nós também vamos ter que nos render não apenas à pessoa dele, mas teremos que nos render também ao propósito para o qual ele foi enviado.
Então, dentro desse conceito, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês esta noite. Vocês querem vir comigo ou não? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 16, versículo 8. O texto diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Repita comigo: eu não posso ter um relacionamento com alguém que eu não conheço. Eu não posso ter um relacionamento com quem não entendo a missão. Qual que é a primeira missão do Espírito Santo? Quando ele vier. Então, você tem consciência de que ele veio? Há 2000 anos atrás o Espírito Santo já veio. Eu acho tão engraçado que a gente continua cantando até os dias de hoje: vem Espírito Santo. Eu falo assim, mas eu já vim. Eu já estou aqui há 2000 anos atrás. Mas eu sei que é uma questão poética, a gente não vai entrar na discussão disso. Ok? Ele já veio, há 2000 anos atrás ele foi derramado. Há 2000 anos atrás o véu foi rasgado de cima a baixo e nós tivemos acesso à comunhão plena com Deus. E qual que é a primeira missão do Espírito Santo? Que você e eu precisamos nos integrar dela. Eu e você precisamos entender, nós precisamos nos relacionar com essa missão, para que não haja conflito de interesse na relação do Espírito e você e o Espírito. A primeira missão do Espírito é revelar a respeito do pecado, porque essa foi a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Nele foi sentenciado o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a missão do Espírito é revelar a pessoa e a obra de Jesus. Então, se eu e você, na nossa relação com o Espírito Santo, temos apenas a consciência da existência dele, e na nossa busca, o nosso interesse é apenas sensorial, é apenas uma questão pessoal, sem entender que o propósito de Cristo é glorificar a vida e o ministério de Jesus, nossa relação com ele sempre vai ser superficial. Esse é um grande problema nosso, meu e seu. Então vamos entender um pouquinho sobre pecado e algumas estruturas mentais que a gente construiu na nossa vida cristã. Quantos já ouviram dizer que Deus não tem problema com o pecado? Diga amém. A maioria de nós já ouviu isso. Mas isso é um engano. Deus tem um problema muito sério com o pecado, seríssimo com o pecado. Por exemplo, se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele não teria expulsado Lúcifer do céu. Ele conviveria com o pecado lá livremente. Se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele conviveria com o pecado da raça humana tranquilamente. Se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele não teria destruído o mundo na época de Noé. Se Deus não tivesse problema com o pecado, Deus não teria permitido que a nação de Israel ficasse 400 anos escrava pelo pecado de Abraão, o progenitor daquela nação. Se Deus não tivesse problema com o pecado, o povo judeu não teria sido escravo da Babilônia, depois na Síria, por tantos anos. Se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele não teria feito com que o homem se separasse dele. Então são conceitos que nós abordamos de uma forma em que isso gera um desalinhamento na relação da missão do Espírito com a nossa relação com Ele. Porque o grande objetivo do Espírito Santo, em primeira instância, é nos convencer do pecado. E se você quer entender como Deus olha o pecado, olhe para a cruz. É daquela forma que Deus vê o poder do pecado. Nós olhamos o pecado de uma forma muito, mas muito fantasiosa. O pecado é extremamente destrutivo. O pecado é extremamente mortal. O pecado, ele é algo muito perigoso na vida da humanidade. Então, o que o Espírito Santo vem fazer? Ele vem nos convencer a respeito disso. E qualquer crente que não se permite ser trabalhado pelo Espírito no conceito do pecado, não vai conseguir ir os próximos 500 metros ali do rio de Ezequiel, na sua comunhão com Ele. Você fica numa vida cíclica, mas no mesmo ambiente, você nunca avança. Extremamente importante nós entendermos isso.
Então, qual que é o primeiro conceito do pecado? O pecado, para Deus, é um problema no sentido de que ele sentencia o pecado. O pecado, ele é destrutivo para a raça humana, e o pecado nos separa de Deus. Você tem que entender que isso é real, isso é verdadeiro. Agora, qual que é o outro conceito que o Espírito Santo quer nos trazer sobre o pecado? É que Deus, vendo a gravidade do pecado, ele trouxe uma solução que nós não poderíamos trazer. Por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus, ou seja, mediante o seu sacrifício, ele vai tirar o pecado do mundo. Por isso que Cristo derramou o seu sangue para resolver um problema que a humanidade não podia resolver. Em outras palavras, nós causamos um problema a nós mesmos, sendo que nós mesmos não poderíamos resolver o problema que causamos. Então, Deus não tinha a obrigação de resolver o nosso problema. Deus não tinha a obrigação de resolver o nosso problema. Deus fez o que fez por amor. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, ele amou o mundo, por isso que ele entrou na história para resolver a desgraceira que nós nos metemos. Não é uma obrigação, é uma ação de amor. Quando você olha para o pecado, você tem que entender que isso é extremamente importante na ótica de Deus. Deus vê a gravidade do pecado, Deus vê a nossa incapacidade de solucionar ele, mas ao mesmo tempo Deus, o Pai, tem uma solução para o pecado, o sangue derramado na cruz. Lembra que eu te falei ontem que o sangue derramado na cruz não foi derramado para nós, mas por nós. Ele foi derramado para o Pai, para que a justiça do Pai, a ira do Pai fosse satisfeita, para que mediante a sua ira satisfeita, a sua justiça satisfeita, ele usasse o sangue por nós, para que mediante o sangue houvesse reconciliação. Então, nós precisamos entender que, se o Espírito te convence de pecado, isso é uma ótima indicação que a sua relação com ele está boa. Mas se você não se convence de pecado, a sua relação com o Espírito Santo está péssima. Ao mesmo tempo, se você nunca tem paz para com Deus, você é aquele tipo de cristão que está sempre debaixo de condenação, você é aquele tipo de cristão que sempre está achando culpa e não consegue resolver ela no seu homem interior, isso também indica que a sua relação com o Espírito Santo não está muito boa, porque ele não está revelando para você o valor do sangue derramado que vai trazer paz para com Deus. O terceiro aspecto aqui da questão do pecado que o Espírito Santo vem trabalhar conosco, não é nem simplesmente a respeito do poder mortal e destrutivo do pecado, nem simplesmente o poder do sangue redentor de Cristo, mas a grande mensagem do Evangelho. Qual que é a grande mensagem do Evangelho? A grande mensagem do Evangelho não é que você vai comprar um carro novo com a bênção de Deus. A grande mensagem do Evangelho não é que você vai ganhar uma casa nova porque você se tornou um cristão. A grande mensagem do Evangelho não é porque você agora se tornou cristão, você vai ter uma vida feliz. A grande mensagem do Evangelho é de que agora você tem a consciência do poder do pecado. E você também entende, mediante a revelação do Espírito Santo, que há uma oferta redentiva para o pecado. Mas tudo isso ainda é muito pouco para as boas novas da salvação. A grande mensagem do Evangelho é: você pode andar em vitória sobre o pecado. Isso é extremamente importante para o cristianismo. Quando você chega nesse nível de entendimento na sua revelação do Espírito, no seu ministério de convencer o mundo sobre o pecado, você realmente começa a avançar. Porque o que nós entendemos com relação ao pecado? Nós entendemos apenas o amor de Deus. Escute bem aqui, o amor de Deus é para o mundo. Ei, Deus amou o mundo de tal maneira, e eu acho que você como filho é mais do que o mundo. O filho, ele tem comunhão. Se você pega 1 Coríntios 1, ele fala: nós somos chamados para a comunhão do seu filho.
A comunhão são para os filhos. O mundo não tem comunhão com Deus. O mundo tem perdão. Qualquer ímpio pode ser perdoado 70 vezes 7. Qualquer ímpio pode ser perdoado dos seus pecados. Mas perdão é uma coisa, comunhão é outra. Amor é uma coisa, aprovação é outra. E isso que o Espírito Santo vem fazer nas nossas vidas, ele vem organizar o nosso homem interior, para que o nosso cristianismo seja um cristianismo muito mais fundamental do que conjuntural. Porque muitas pessoas, elas ficam tentando resolver os seus comportamentos, e elas conseguem resolver por uma semana, e depois elas voltam nos mesmos hábitos pecaminosos, e elas tentam resolver por muito esforço por um mês, e elas voltam aos seus hábitos pecaminosos, porque ela está trabalhando numa questão conjuntural, e não estrutural. A questão estrutural é quando o Espírito Santo pode te convencer profundamente de que você não precisa mais ser escravo do pecado, você pode andar livre dele. Eu sei que alguns crentes aqui estão dizendo: mas pastor, você está dizendo então eu não sou mais pecador? A Bíblia diz em 1 João, se dissermos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso. Vamos ler direito esse texto? Repita comigo: se dissermos que não temos pecado, o fazemos mentiroso. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia fala que todos pecaram. Essa é a sentença que Deus dá à humanidade. Então qualquer ser humano que diz assim: eu não tenho pecado, faz quem? Deus mentiroso, que disse que nós somos pecadores. É isso que o texto está dizendo. E a questão ali não está falando de pecados, em questão de comportamentos equivocados ao padrão de Deus. Está falando do pecado original, daquilo que procede da nossa estrutura como raça humana, herdada de Adão. Aquele que diz que não pecou no nosso pai Adão, o faz mentiroso, porque todos pecaram, mesmo aqueles que não cometeram o mesmo pecado de Adão. É isso que 1 João está falando. Ele não está aqui alimentando, porque a mesma carta de João diz: se nós andarmos em pecados, nós somos mentirosos. Estamos dizendo que o conhecemos, mas de fato não o conhecemos. Então a Bíblia não pode se discordar entre si. Não pode se discordar entre si. O que nós devemos entender então? De que na realidade todos nós aqui, como raça humana, temos que chegar diante de Deus e falar assim: é verdade, nós pecamos, não é verdade, nós somos pecadores, mas eu reconheço, mediante a revelação do Espírito Santo, Ele me falou que aquele sangue derramado há 2000 anos atrás, Ele me dá direito de ser justificado. Eu tenho paz com Deus, porque eu não posso trabalhar na minha própria justiça, porque elas são trapos de imundície, mas quando eu olho para o sangue derramado, eu sou aceito por Deus, e eu tenho paz para com Deus, e muito mais do que isso, isso me dá direito a nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu recebo uma nova natureza, que não é mais escravo deste mundo, mas agora ele é livre para servir Deus em justiça. Porque se Deus quisesse que nós fôssemos eternamente praticantes dos pecados, por que Ele proibiu Adão de comer da árvore da vida depois de ter pecado? Porque a Bíblia diz, para que ele não fosse um eterno pecador. A grande verdade do Evangelho tem se transformado na grande mentira da religião, enganando-nos a nós para nos tornarmos pessoas confortáveis nas nossas práticas de vida, porque as nossas práticas de vida revelam que nós não estamos debaixo do ministério do Espírito Santo, consequentemente não temos experiências, e se não temos experiência, não temos entendimento, e é o entendimento que muda o comportamento. Porque o entendimento muda a estrutura humana, não a conjuntura. Escute bem. Está comigo aqui ou não? Você nunca vai mudar o comportamento de um ser humano. Você nunca muda um sentimento num ser humano. Porque o que é sentimento? O que é comportamento? É uma estrutura mental.
Você tem um comportamento que indica a sua estrutura mental. Você acredita que o que você está fazendo de alguma forma é aprovado. Você acredita que de alguma forma aquilo não tem nenhuma consequência. Você acredita de alguma forma que aquilo é bom. O que são sentimentos? Quando você tem tristeza, você já parou para pensar sobre o que você está pensando? Se você parar para pensar o que você está pensando, você vai perceber que a tristeza é fruto de um pensamento. Por isso que Romanos capítulo 12 diz: se nós quisermos experimentar a vontade de Deus, nós precisamos transformar o nosso entendimento. Então você não muda comportamento, você muda entendimento. Você não muda sentimentos, você muda pensamentos. E se o entendimento que temos for treva, nós não podemos dizer então que estamos em comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz: se nós temos comunhão com Deus, mas andarmos em trevas, nós estamos sendo mentirosos. Luz nas nossas estruturas, luz que vai nos edificar à semelhança de Cristo. Isso que o Espírito Santo vem fazer. O grande problema da maioria de nós cristãos é porque nós estamos trabalhando nas questões conjunturais. Queremos mudar comportamento onde não há entendimento. Queremos mudar sentimentos aonde não há entendimento. E nós ficamos brigando com o nosso comportamento. Ficamos brigando com o nosso sentimento, quando na realidade nós tínhamos que lutar, como diz 2 Coríntios capítulo 10, para tomar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Aleluia! Então, se você quer mudar um comportamento, não gaste força com o comportamento. Começa a pensar sobre o que você está pensando. Isso é uma prática cristã. Comece a pensar sobre o que você está pensando. E o grande problema é que nós não paramos para pensar sobre o que nós pensamos. Nós simplesmente pensamos sem saber o que estamos pensando. E as nossas atitudes são frutos dos nossos pensamentos, que a gente não pensa sobre o que está pensando. Mas se você pensasse sobre o que você está pensando, você iria ver que está desalinhado com Jesus Cristo. Aleluia! Você viria que estaria desalinhado com a cruz. Você viria que estaria desalinhado com a realidade da nova criação. E essa verdade daria força para você viver o que diz João capítulo 8, versículo 32. O conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade gera libertação. Mas a maioria de nós queremos ficar igual ao mundo, só sendo amado. Por que vocês estão me olhando assim? Você sabe que a maioria dos crentes interpreta essa mensagem como uma mensagem dura? Eles não entendem que essa é a linguagem do amor de Deus. A linguagem do amor de Deus é a disciplina. Todos quanto Ele recebe por filho, Ele disciplina. Deus me ama, lógico que Deus te ama. Deus ama o Bin Laden. Você é maior e melhor do que o Bin Laden. Espero que sim, o amém foi tão assim. Quem está comigo, diga amém. Vocês estão entendendo como que é essa questão aqui em Deus? Agora pense, para vocês, eu estou falando sobre o assunto, nem estou ensinando a respeito dele. Eu percebo que muitas vezes a gente fala de legalismo, mas nós somos tão legalistas quanto no momento em que nós não damos para as pessoas uma condição de serem expostos a um entendimento que mude as nossas estruturas. Foi o que Paulo fez em Efésios, lá no capítulo 19 de Atos. Ele pegou a falta de entendimento daqueles cristãos e elevou o padrão deles pelo entendimento, entendimento que gerou experiência, experiência que transformou a vida deles. Então a Bíblia fala sobre uma estrutura pecaminosa. E o que é essa estrutura pecaminosa? É a questão da nossa natureza em Adão. Se você pega 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 44, fala que o primeiro Adão e o último Adão, o primeiro homem e o segundo homem, o que a Bíblia quer dizer sobre isso? Assim como foi o primeiro, nós também fomos igual a ele. Mas por que o último Adão?
Porque em Cristo foi sentenciado isso. O segundo Adão. Então você tem que entender que o outro homem, o segundo homem, Jesus, ele vai gerar agora uma espécie de seres humanos semelhante a ele. Agora você consegue ver Jesus escravo do pecado? Ou alguém, um ser humano, que andou em vitória sobre o pecado? Ah, mas ele foi Deus. Esse é o grande equívoco. Jesus nunca venceu o pecado como Deus. Ele venceu o pecado como homem, cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Quantos creem que Jesus está sentado à direita do Pai? Diga amém. Amém. Você já parou para pensar o que significa isso? O segundo homem, olha para mim aqui, vou falar só para você. Se eles quiserem vir, tá bom? Você dá uma carona para eles. Sabe o que significa Jesus Cristo está sentado à direita do Pai? Sabe o que significa? Significa que a raça humana já foi redimida. Nós temos um homem assentado à direita do Pai. Em termos de perspectiva, a raça humana já é vitoriosa em Cristo. Para que nós sejamos como Ele é. Como homem, Ele andou em vitória. Você é homem, no sentido macho e fêmea. Mulher também entra nesse negócio aqui, a gente dá uma chance para elas. Você pode andar como Ele andou, mas é uma questão de estrutura mental. Isso é gnosis. Isso é conhecimento, isso é metamorfose. Então como que isso processa? Presta atenção, primeira coisa, a Bíblia fala que Ele vai nos convencer do pecado. Por que pecado? O que é pecado para você? Quem acredita? O que é pecado? Me fala aí o que é pecado. Desobediência. Quem acredita que é desobediência? Diga amém. A maioria de nós acredita sobre isso. E eu vou lançar um pensamento para vocês. E se vocês não crerem como eu, não tem problema nenhum. Simplesmente continue me amando, ok? Tá bom, pastor Evaldo? Só continua me amando. Tá bom? Quando a gente fala que o pecado é desobediência, na verdade a gente não para pensar sobre o que levou o homem a desobedecer. O que levou o homem a desobedecer foi a incredulidade. Então o pecado, ele se originou no homem a partir do momento em que a verdade de Deus já não foi mais verdade para ele. Deus havia dito, certamente morrerás, mas ele preferiu acreditar na mentira do diabo, tornando ela verdade para si, e duvidar da verdade de Deus, fazendo com que ela se tornasse mentirosa. Essa foi a origem do pecado da humanidade, porque está um pecado no céu, originado em Satanás, é outra coisa. Um pecado da humanidade foi a incredulidade. Por quê? Porque não crê em mim. Por isso que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Fé não é esforço. O que é fé numa linguagem simples para nós? É confiar no caráter de Deus. Se Ele disse, está dito. Se Ele falou, está falado. Ponto final. Então no momento em que nós não cremos o que a Bíblia diz a respeito de nós em Cristo Jesus, qual que é a base? Você está crendo em quê? Em Deus ou em qualquer outra coisa? A forma que o Espírito Santo vem restaurar o padrão de Cristo em nós, a forma que o Espírito Santo vem produzir em nós o ministério para o qual Ele foi enviado, em primeiro lugar é gerando em nós fé. Fé. Deixa eu dar um exemplo sobre fé. Eu tenho um seminário sobre fé muito legal. Se um dia Deus permitir, a gente vem falar sobre isso aqui. Fé. O que é a fé? Por exemplo, vamos lá. Pastor Evaldo é um pastor mais antigo, igual eu, assim, entendeu? Você é do tempo, pastor, que a gente colocava forminha de gelo no congelador para fazer gelo? Porque essa turma aqui, o gelo já sai na porta da geladeira, não é verdade? Eles não sabem que existia essa forminha. Quando veio muito a tecnologia, era aquela forminha de alumínio que você não precisava ficar quebrando a forminha para sair o gelo. Lembra que você enfiava a faca para sair o gelo assim? Isso é coisa de antigo. Você já transformou a água no estado líquido, no estado sólido, pastor, colocando ela no congelador? Já fez isso ou não? Já? Qual foi a crise de incredulidade que você teve que aquilo não iria acontecer?
Não teve nenhuma crise de incredulidade? Não, alguns entram em crise de incredulidade, depende do tipo da geladeira que tem, na verdade, mas estou brincando. Eu acho que não era o teu caso. Você entrou e gritou: ai meu Deus, eu preciso jejuar 40 dias, por quê? Porque eu preciso da água do seu estado líquido para o estado sólido. Você entrou nessa crise de incredulidade? Sabe por que não? Você tinha um conhecimento prévio da física. Você sabia que a água no seu estado normal, líquido, exposto a uma temperatura de 0 abaixo, se torna sólido. O seu conhecimento levou você a uma ação que deu paz. A senhora já colocou a água no estado sólido para se tornar gasoso, colocando para ferver? Já entrou em crise de incredulidade? Alguns entram dependendo do tipo de fogão que tem, na verdade não estou brincando, né? Você colocou lá, você entrou no descanso. Você entrou no descanso porque você sabia que a água a 100 graus vai ferver, vai se tornar gasosa. Quantos concordam comigo? Diga amém. Por que você descansou? Você tinha um conhecimento prévio. Isso é fé. Agora, se a lei da física te traz paz, por que a verdade de Deus não produz o mesmo no seu coração? Isso é fé. Quando você se esforça, já é indicação que você não tem fé, porque a fé não é esforço. Um dos grandes aspectos da fé é o descanso. Porque não depende de mim, a justiça não depende de mim, a justiça não depende da minha performance, a justiça não depende da minha justiça, depende daquilo que Deus fez por mim, e eu descanso nisso, aleluia. Eu não me esforço no sentido de justiça humana. O esforço do cristão não é para vencer, o esforço do cristão é para não perder o que ele já recebeu como vitória gratuitamente. Esse é o esforço, aleluia. Você está aqui comigo ou não? Isso é ser mais do que vitorioso. Glória a Deus. Esse papel de tornar a verdade tão verdadeira, desculpa a redundância, mas pedagogicamente funciona. Ou seja, a verdade que se torna verdade para você é papel de quem? Do Espírito Santo. Você não consegue por esforço, porque a Bíblia já foi revelada a nós. Não há mais nada para ser revelado no que Deus quer que a humanidade entenda nesse plano físico aqui na terra. Se vamos entender alguma coisa mais do que está escrito, isso está reservado para a eternidade. Mas para o plano terreno, tudo que Deus quer que saibamos já foi revelado. Agora, o que nós precisamos? De iluminação, ou seja, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, que o Espírito de revelação venha sobre nós, que a gente entenda quem a gente é em Cristo, o que a gente pode em Cristo, e o que a gente pode fazer em Cristo. Esse é o papel do Espírito. Mas se você não permite Ele te conduzir por esse caminho, porque é a missão dEle, como que você vai ter relacionamento com a pessoa? Ele não vai mudar. É uma questão interessante sobre a igreja do século 21. Nós personalizamos tanta fé, mas personalizamos tanta fé, nós individualizamos tanta fé, que parece que Deus tem que escrever uma Bíblia para cada ser humano. Como se Deus tivesse que fazer uma cruz para cada ser humano carregar. É outra ilusão. Você não carrega a sua cruz, você se crucifica em Cristo. Ou seja, você se crucifica em Cristo. Ou seja, não é uma cruz pessoal, é a cruz de Cristo. Você se crucifica nele. É essa verdade que tem que encher o nosso coração. Então, por exemplo, quando alguém, ela nesse ambiente que Deus está querendo ensinar para ela, do poder destrutivo do pecado, o Espírito Santo também quer ensinar do poder do sangue redentivo que foi derramado para o Pai, e também quer nos levar à revelação de que podemos andar sobre o pecado. Algumas pessoas que não têm o entendimento, eles ainda escravos do pecado, começam a inventar sei lá o quê, alguma coisa que Deus nunca inventou. Até ele fica maravilhado, dizendo: os seres humanos são muito criativos, extremamente criativos. Fraqueza não tem nada a ver com imoralidade, irmão.
Um adúltero, isso não é fraqueza. Um mentiroso, isso não é fraqueza. Um roubador, isso não é fraqueza. Um ladrão, isso não é fraqueza, porque, lembra que eu falei ontem? Se Deus nos condenasse por coisas que não poderíamos andar em vitória, significaria que Deus estaria nos sentenciando a uma culpa, e isso levaria Ele a ser injusto, porque Ele não pode me condenar que eu não consigo levantar uma tonelada. Isso não está no meu escopo, isso não está na minha estrutura física. Então quando Deus fala que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, ou seja, os adúlteros, não aqueles que simplesmente erraram, mas que permaneceram no pecado, Deus os sentencia. Por que Deus os sentencia? Porque em Cristo Jesus, Ele deu todas as condições para a gente ver o poder destrutivo do pecado. O pecado que nos traz a paz foi lançado sobre Ele. Nós vimos o poder destrutivo do pecado lá na cruz, mas ao mesmo tempo aquele sangue derramado está depositado diante do Pai como sangue redentor, para nos libertar das nossas próprias condenações. Esse sangue nos traz justiça, justiça essa que traz paz para com Deus, e não apenas paz, mas nos traz o poder da realidade da nova criatura, para dizer não ao adultério, para dizer não à mentira, para dizer não à pornografia, para dizer não. Agora, o que acontece com isso? É que muitas vezes nós queremos a graça salvadora, mas não queremos a graça educadora. Muito do que nós hoje vivemos totalmente desalinhados do padrão de Deus, é porque não permitimos ser ensinados pelo Espírito a respeito do reino de Deus. Mudando-se os ambientes, mudam-se o comportamento. A Bíblia diz que eu fui transportado do império das trevas, porque todos nós, quando pecamos em Adão, nos tornamos escravos de um sistema maquiavélico, que nos aprisionava, porque não tínhamos justiça, o sangue não havia sido derramado, mas graças a Deus pela cruz de Cristo, aleluia, pela cruz nós somos libertos. Então pelo novo nascimento, você agora é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo, mudando-se os ambientes, muda-se o comportamento. Para se mudar o comportamento, nós precisamos da graça educadora, a educação do reino. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Por que não vai ser a minha pregação dizendo vocês são adúlteros, que vai convencer um adúltero do seu adultério? Vocês são mentirosos. Não vai ser eu sentenciando o pecado que vai fazer com que o pecador se sinta pecador e necessitado da graça salvadora. Quem faz isso é o Espírito. Agora o grande problema meu, falo para mim como pregador, é que a nossa mensagem não dá subsídio para que o Espírito Santo fira a consciência do pecador. Porque nós, como pregadores, deixamos os homens confortáveis nos seus pecados. Problema sério das estruturas doutrinárias que nos cercam. E quem é que pode mudar isso? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Ninguém mais. Só Ele pode iluminar os olhos do seu entendimento. Quem é que poderia dizer para Paulo que ele está fazendo alguma coisa errada, sendo que a religião aprovava ele? Paulo estava como achando que estava fazendo a vontade de Deus. E ele diz o seguinte: eu fazia isso pela ignorância. Eu fazia isso pela ignorância. Mas no momento que ele recebeu a revelação, que ele teve a iluminação, que é a palavra mais correta, da obra redentora de Cristo, ele se tornou um novo homem, ao ponto de ele dizer assim: não tenho nada que me condene, mas não que eu tenha justiça própria. Pastor, você está dizendo que eu posso andar em vitória sobre o pecado? Sim, mas eu estou pregando a impecabilidade. Porque Adão nasceu em pecado ou não? Sim ou não? Não. Não. Mas Adão foi tentado? Foi. Jesus nasceu em pecado? Sim ou não? Mas ele foi tentado? Por quê? Porque tem carne. Enquanto você habitar em carne, você vai estar exposto à tentação. Agora escute bem, olhe bem para os meus olhos aqui.
A palavra de Deus não está com mais ninguém aí, ó. Está aqui no altar. Olha para mim. O pecado, a tentação nunca está fora. Está sempre dentro. Tiago diz que nós somos atraídos e engodados pelo nosso próprio desejo. Eu estou sendo exposto à tentação. Lógico, a Bíblia fala, se você não ora e não vigia, você vai ser exposto à tentação. Você já foi tentado a pegar a mulher do vizinho quando você estava num momento muito espiritual, orando em línguas? Ou você foi igual o rei Davi, no tempo de ir para a guerra, você estava em casa? Deixa eu falar uma coisa, eu vou falar uma palavra bem forte, não se assustem aqui. Relógio, para. Deixa eu falar uma coisa aqui, bem chocante, porque é o que a Bíblia em Ezequiel fala sobre o pecado. Quem já foi tentado para comer fezes aqui, você teve exerceu uma grande força para não comer fezes? Levanta a mão. Ninguém? Por que não? Interessante, né? Porque não te atrai. O pecado, escuta assim, olha para mim, meus olhos. A tentação é porque você está demonstrando para o mundo e demonstrando para o diabo uma possibilidade de queda. Essa é uma das formas de você entender. Então, quando nós somos libertos pela cruz, agora nós temos uma nova estrutura, uma nova realidade de vida em Jesus Cristo. Qual que deve ser o nosso trabalho? Mudar os nossos desejos. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi idólatra, mas idólatra de pé roxo mesmo, idólatra mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo aqui é filho de crente, é neto de crente. Olha lá atrás, você, pelo menos uns dois. Vocês estão evangelizando quem, pastor? Quem está se convertendo aqui? Mas o cara não foi idólatra no Brasil, 75% da população é católica, romana. Você é católico, ok? Você creu em Jesus Cristo e entendeu que a idolatria era uma questão pecaminosa. Concorda comigo ou não? Ok? Muito bem. Percebe uma coisa, quantas vezes você foi tentado a voltar à idolatria? Praticamente mais nunca. Porque você foi convencido pelo Espírito a respeito da verdade, e a mentira da idolatria não tem mais força no seu interior. Agora, por que a concupiscência em algumas áreas, seja dinheiro, seja sexo, seja mentira? Porque a nossa concepção mental, por exemplo, mentira. Por que a gente mente? Você parou para pensar que a gente mente? Eu vou te dar o grande segredo, porque a sua concepção mental sobre a mentira é o lucro. Você sempre tem lucro com a mentira. Agora, o dia que o Espírito Santo te convencer que na realidade esse lucro que você pensa ter, na realidade é uma grande perda, você vai queimar no inferno, você não mente mais. Aí é uma questão estrutural. Mexeu na estrutura, mexe na conjuntura. Por que você não adora mais a imagem, não adora mais a idolatria? Porque você sabe que aquilo ali são falsos deuses. Então, a verdade entrou. Isso que diz João 8,32. Conhecereis a verdade. E essa verdade liberta você da escravidão. Mas enquanto você não tiver a verdade, você nunca desfruta a liberdade. Vai ser sempre uma guerra comportamental, não estrutural. Vocês estão me olhando muito estranho, estou ficando com medo de vocês. Porque muitos de nós pensamos sobre se relacionar com o Espírito Santo, muito nas questões sensoriais. Glória, aleluia! O que foi? Eu senti o Espírito Santo aqui. Se talvez passar uma peninha no seu pescoço, você vai pensar que você foi batizado no Espírito Santo. Glória, aleluia! Alguém está comigo aqui? Diga amém.
Então nós precisamos parar para pensar sobre, se você não se relaciona, aqui eu estou dando uma pinceladinha, desculpa a minha arrogância aqui, mas é uma pincelada mesmo. Para os homens mais técnicos é uma exagogia do assunto. Não, mas vamos lá. É simplesmente uma pincelada do assunto. Porque se nós não pararmos para pensar sobre o que nós estamos pensando, você nunca vai conseguir se livrar dos sofismas que diz 2 Coríntios capítulo 10, tomando cativos todos os pensamentos, destruindo sofismas e fortalezas. Quem é que pode entrar na sua estrutura humana? Só o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Só Ele pode entrar no âmago dos seus pensamentos e trazer a sua memória sobre o que você está pensando. Escute bem. Comece a pensar sobre o que você está pensando e questione o que você está pensando, tomando como base os pensamentos de Jesus sobre você. Aí você vai começar a criar uma base sólida da vida cristã. Por isso que a Bíblia fala que eu estou morto para o mundo, mas o mundo também está morto para mim. Eu estou crucificado para o mundo, mas o mundo também está crucificado para mim. Porque esse paralelo dos dois, o mundo para mim e eu para o mundo. Quando é que eu morro para o mundo? No momento em que eu me crucifico com Cristo. Então, eu estou terminando aqui. O amor de Deus é para o mundo. Deus ama o mundo. Só existem duas formas de você nunca mais ter acesso à graça salvadora. É a morte ou o pecado contra o Espírito Santo. Sendo que o pecado do Espírito Santo só crente pode cometer. Então você percebe que para nós nos livrarmos da graça de Deus, é só quando você a rejeita por uma vida inteira. Então o amor de Deus está disponível ao mundo, até que a pessoa morra. Mas como é que a gente é liberto? A gente é liberto mediante a morte. A gente é liberto pela morte. A lei não tem mais força sobre quem morreu. Enquanto você estiver vivo para o mundo, o sistema mundo, significa que você não está liberto. Em outra palavra, quando é que o mundo morre para mim? Quando eu olho para lá e vejo o que ele me oferece, e eu olho para cá, percebo que nada daquilo me interessa, o mundo já não tem mais nada que me satisfaça. O que tem um mundo que Jesus não pode te dar melhor? O que tem no sistema mundo que Jesus não ofereceu infinitamente, abundantemente além? Se algo lá te atrai, significa que a nossa revelação, ou seja, nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo, está muito baixa, porque nós não conseguimos ver a sublimidade de Cristo. Quando Paulo falou, eu considerei tudo como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo. E Paulo não era como alguns de nós aqui, que não tinha um gato para arrastar pelo rabo. Ele tinha muito para perder no mundo, mas ele considerou tudo como refúgio, porque a sublimidade de Cristo, revelado mediante a ação do Espírito Santo nele, fez com que ele olhasse para o mundo e dizer, você não tem nada para me oferecer. A minha relação com Deus é tão profunda, e a Bíblia diz, se eu tiver amizade com esse sistema chamado mundo, eu não vou poder agradar a Deus, então eu não quero nada com aquele sistema, porque dentro de mim foi construído uma nova referência de vida, eu fui transportado das trevas para o reino, eu quero saber sobre este reino, eu quero saber sobre essa grandeza deste reino, eu quero saber sobre a educação deste novo reino, eu quero saber sobre os sistemas comportamentais desse novo reino, eu quero ser educado na legislação deste novo reino,
Eu quero saber entender como há o movimento da glória deste novo reino. Eu quero saber como que funcionam as coisas relacionadas lá. Nós não podemos mais ter uma fé simplesmente terrena para vencer na vida. Não. A nossa fé, em primeiro lugar, é para agradar a Deus. E quem é que pode produzir isso? Somente o Espírito Santo. Só Ele pode abrir os seus olhos para as verdades que eu estou pregando aqui. Então, quando eu prego uma mensagem como essa, numa questão de uma conferência que talvez muitos de nós estamos numa expectativa sensorial, eu quero trabalhar um pouquinho na questão estrutural. O Espírito Santo diz, quando Ele vier, Ele nos convencerá do pecado. Essa é a primeira coisa. Se você não conseguiu passar esses primeiros 500 metros, você não vai para águas profundas. Não vai. É degrau de glória em degrau de glória. Pastor, mas Deus me ama. Sim, mas não significa que Ele te aprova. Deus me ama, lógico, Ele amou o mundo. Eu acho que você é mais do que o mundo, você é filho de Deus. Você foi chamado à comunhão com Ele. A comunhão com Ele. E aquele que anda em treva, não o conhece. Não o conhece. Não o conhece. O pecado não é para o Filho de Deus. Não há nada neste mundo que possa atrair mais você do que Jesus. Não há nada neste mundo que possa ser mais valioso para você do que Jesus. E eu termino dizendo que você vai observar o pai falando do filho, o filho falando do pai, mas você nunca vai ver o Espírito Santo falando de si mesmo. Nunca. Você nunca vai ver o Espírito Santo defendendo o seu próprio ministério, porque o ministério do Espírito Santo não se limita a ele mesmo. O ministério do Espírito Santo se limita a revelar a pessoa de Jesus, a revelar a obra redentora de Cristo, a revelar a realidade da nova vida que nos espera nele. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma realidade de uma nova vida esperando você. Há uma realidade de uma vida abundante para você reinar em vida, aleluia, esperando por você. Há algo em Deus que é mais excelente de qualquer coisa mais excelente dessa terra. Há uma vida esperando por você, e o Espírito Santo está clamando: vem, 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 deixa eu abrir os olhos do seu entendimento, deixa eu trazer o espírito de revelação, deixa eu trazer para você a realidade de quem você é em Cristo, deixa eu trazer para você a realidade do que você tem em Cristo, deixa eu trazer a realidade do que você pode em Cristo, aleluia. Oh meu irmão, deixa o Espírito Santo entrar profundamente dentro das suas estruturas. Pare de lutar só com conjectura, pare de lutar só com questões comportamentais, deixa o Espírito Santo entrar no mais profundo do seu ser e tirar de lá as mentiras que você tem como verdade, porque todos nós infelizmente temos mentiras como verdades, e essas mentiras que temos como verdades é que nos torna escravos de um sistema que já foi vencido na cruz, que nos torna escravos de um sistema que Cristo já triunfou sobre ele, que nos torna escravos de um sistema que não precisamos mais estar nele, porque nós fomos transportados para um reino inabalável, para um reino de justiça, para um reino de paz, para um reino de alegria, para um reino de glória, para um reino eterno. Não há nada aqui que te interessa. Nada, nada. Da boca dos pequeninos e daqueles que mamam, Deus suscita o perfeito louvor. Há um crente aqui, dê um brado de vitória.
tempo já acabou. Relógio perturbado. Estraga prazer. Uma das coisas que eu quero ser lá no céu é pregador, porque eu tenho eternidade para pregar. Quem está comigo, diga amém. Então, Jesus, Ele veio trazer para nós uma realidade de uma nova criação, não uma religião. Jesus não veio trazer um estilo de vida, Jesus veio trazer uma novidade de vida. É isso que o Espírito Santo quer falar com você. Essa deve ser a base da nossa mensagem, essa deve ser a base do nosso ensino. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, por gentileza, só para você ter a impressão que está terminando. E eu gostaria que você, num processo de reverter a sua negligência com o Espírito Santo, você pudesse falar com Ele. Eu fico emocionado quando eu falo sobre isso, porque eu sei que Ele pode, irmãos. Eu sei que Ele pode. O dia que você se render a isso, aleluia, a sua vida de oração não vai ser mais a mesma, a sua leitura da Bíblia não vai ser mais a mesma, a sua comunhão entre os santos não vai ser mais a mesma, aleluia. Mas eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus, e que você começasse a falar dentro do seu entendimento. Eu não sei se você vai falar alto, não sei se você vai falar baixo, eu não sei se você vai falar na sua mente ou vai falar para fora, mas eu aconselho você falar para fora, porque a Bíblia fala: eu criei, por isso falei. Feche os seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. Comece a dizer: Espírito Santo, eu preciso de você desesperadamente. Espírito Santo, eu preciso de você mais do que eu sempre cheguei à conclusão de que precisaria. Espírito Santo, você tem um ministério de revelar Jesus Cristo a mim. Espírito Santo, você tem um ministério de me tornar a imagem de Cristo. Esse é o propósito do Evangelho, que nós nos tornemos a semelhança do Filho de Deus. Essa é a proposta de Deus. Não é se tornar você um bom crente ou um bom membro de igreja, mas tornar você uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Semelhante a Jesus Cristo. Olha para Ele, Ele venceu em carne, Ele tem hoje um corpo glorificado. Se Ele venceu, você também pode vencer. Se Ele andou em vitória, você também pode andar, não na sua própria justiça, porque ela é como trapo de imundície, mas na justiça que procede dEle você pode, na força que procede dEle você pode, na verdade que procede dEle você pode. Você não é mais escravo de uma mentira religiosa, você não é mais escravo de mentiras filosóficas, você agora é cativado por uma verdade divina, você é cativado por uma verdade do Espírito, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Você pode, porque você pode, não porque você pode, mas porque você pode nele, nele você pode. Alguém pode levantar as mãos aqui, alguém pode glorificar a Deus aqui, alguém pode começar a orar nesse lugar, alguém pode começar a glorificar a Deus aqui. Uou! Uou! Vamos, você que ora em línguas, ore um pouquinho em línguas. Você que ora em línguas, ore um pouquinho em línguas. Ore clamando, ore um pouquinho, ore um pouquinho, ore um pouquinho. Clame pelo Espírito. Se renda a Ele essa noite. Vamos, vamos, vamos. Mostre-se desesperado por uma comunhão com o Espírito. Mostre-se apaixonado por Jesus Cristo. Oh! Oh! Eu acho que você pode ser um pouco mais intenso. Eu acho que você pode ser um pouco mais intenso. Eu creio que Deus criou uma atmosfera de entendimento para você mergulhar nesse rio de Deus. Aleluia. Te amamos. Seja adorado aqui. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento.
Tu és. Nós sabemos quem Tu és. Jesus, Jesus. Nós sabemos quem Tu és. Sabemos quem Tu te adoramos, nós honramos Sua presença aqui, nós honramos Sua presença aqui. Você pode por um instante com as suas palavras declarar palavras de amor, gratidão e exaltação ao único nome digno, ao único nome digno, Jesus. Nós levantamos o Seu nome esta noite aqui. Nós levantamos o Seu nome nesse lugar, Senhor. Nós adoramos a quem Tu és. Adoramos a quem Tu és, Senhor. Senhor.